Shalom, meus filhos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês uma porção diária para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre algo importantíssimo, e eu quero falar hoje sobre o rei Davi, né? Eu quero que você medite nessa reflexão, como eu sempre tenho dito aqui. Essa reflexão é para trazer para você entendimento, clareza, revelação, sabe? Para que você possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada e um mês abençoado. E hoje eu quero falar sobre o rei Davi. E o tema da nossa porção hoje é: não fique longe do seu exército espiritual. Olha que legal, né? Não fique longe do seu exército espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, nessa reflexão, que é importante você compreender que os erros de uma pessoa nem sempre indicam um desvio de caráter ou falhas em sua vida, né? Isso que eu quero que você entenda. Importantíssimo você compreender isso, que os erros de uma pessoa nem sempre indicam desvio ou falha em seu caráter. Então isso quer dizer o quê? Muitas vezes tendemos a justificar os erros e os fracassos como resultado de uma falha ou de um defeito humano. Então, essa reflexão tem tudo a ver com o rei Davi, porque o rei Davi passou por esse processo, né? Ele viveu esse processo. Então, vamos lá, vamos com calma. No entanto, mesmo alguém que é considerado exemplar, correto, justo, né, digno em alguma coisa, ele tende a cometer erros e causar danos em sua vida, ou até mesmo de sua família. Isso a gente tem que compreender, que a gente não pode trazer para você uma reflexão de que tudo está certo, vai dar. Não, mesmo a gente sendo certo, mesmo a gente sendo correto, a gente tende a cometer erros que vão causar danos tanto pessoais ou também como danos familiares, danos individual ou danos coletivo. E o exemplo bíblico é a história do rei Davi, a história de Davi, um homem escolhido, ungido por Deus, conhecido como um homem segundo o coração, presta atenção, conhecido como um homem segundo o coração, alinhado com Deus, né? Tinha uma disposição de cumprir a vontade, mas mesmo assim cometeu erros. Por que ele cometeu esses erros? É isso que eu quero falar para você. Por que ele cometeu esses erros, né? Então, preste atenção. Ele estava sujeito às tragédias. Como se você for estudar e ver a vida do rei Davi, você viu que ele, mesmo sendo um homem amado por Deus, um homem que constrangeu Deus, ele foi um homem que cometeu erros. Então, a passagem em Atos, eu não vou ler aqui, mas eu vou deixar para você refletir nessa reflexão em Atos, capítulo 12, aliás, capítulo 13, verso 22, destaca que o rei Davi ele tinha um coração segundo o coração de Deus, disposto ao que? A cumprir a vontade. Então, essas características significam que ele pensava, via e sentia as coisas como Deus. Isso é importante você entender. No entanto, mesmo sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, presta atenção, mesmo sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, tendo um coração bom, não estava imune do mal. Então, quer dizer algo para você, entendeu? Que você está sujeito a erros, que você está sujeito a cometer danos. Mesmo você sendo um crente fiel, alguém justo, nós estamos sujeitos a essas coisas. E muitas das vezes isso nem falha do nosso caráter, né? A gente diz para as pessoas que o fulano tem um erro na falha no caráter, no desvio no caráter. Às vezes não, porque cometeu mesmo durante a sua caminhada. E um exemplo trágico da vida de Davi é relatado em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 4, você vai entender. Nesse período, Davi estava o quê? Fisicamente exausto, cansado, ele estava fisicamente destruído, mentalmente não estava legal, mas ele cometeu erro. Qual foi o erro que ele cometeu? Deixou de estar com seu exército e foi para o palácio. Quando ele chega no palácio, ele comete um dos maiores erros da vida dele. Ele começa a observar aquela mulher chamada Betseba, né? Ele começa a observar tudo aquilo e ele comete um pecado. Esse pecado foi o que? Ele engravida Betseba. Então, para esconder o pecado, ele fez o quê? Ele manda matar
o marido de Betseba. Então, terrível, para encobrir esse pecado, ele manda fazer essas coisas terríveis, foi contra Urias. Então, essa terrível série de eventos mostra que até mesmo uma pessoa especial como Davi, como você, como eu, estava suscetível a cometer erros e enfrentar consequências devastadoras. Então, o que a gente tem que fazer, pastor? A gente não pode ficar longe do exército espiritual, a gente tem que ficar perto do seu pastor, do seu líder, de alguém que está ali junto com você, para que você não venha cometer erros drásticos. Então, Davi, o que aconteceu com Davi? Ele quebra um princípio de se afastar do seu exército e buscar, presta atenção, segurança onde? No palácio. Não faça isso, querido, não descanse, não é tempo de descanso, não é tempo. Então, a gente tem que se alinhar a isso, compreender isso de uma forma importantíssimo. Estar longe do nosso exército espiritual, nós temos uma tendência, tende-nos o quê? Cometermos erros. Temos que estar fortalecidos, juntos. A Bíblia fala que nós temos que estarmos juntos, viver em comunhão. Então, com quem você anda, essa pessoa que você anda, ela agrega valores espirituais na sua vida, o seu pastor, o seu líder, enfim, quem é que você compartilha as suas coisas. Então, cuidado, porque isso quer dizer o quê? O que aconteceu? Expôs, em vez de estar onde Deus o chamava, não, Davi ficou nos palácios. E isso é perigoso. Isso é muito, muito, muito perigoso mesmo. Então, preste atenção, esses dias é dia de vocês se atentar a isso. Volte para o seu exército, fique perto do seu exército, cuidado com os perigos, cuidado com as brechas, cuidado com as portas que são abertas para entradas de espírito destrutivo em sua vida e da dos seus filhos, incluindo, tudo que está ali ao seu redor, a sua vida. Olha as consequências de erros que Davi cometeu, atingiu a sua casa. Então, essa reflexão, essa lição valiosa a ser aprendida hoje é que você entende. Fique perto do seu exército espiritual. Uma pessoa que está vulnerável, ela está sujeita a ataque. Então, a obediência à palavra de Deus é essencial. É muito forte. E estar ao lado do seu exército espiritual vai tornar você fortalecido e orientado diariamente, porque por Deus, pelo eterno, ele quer fazer isso. Não se exponha a situações que possam comprometer a sua vida espiritual. Permaneça próximo ao seu exército espiritual e vença as batalhas do dia. Amém, queridos? Que Deus trabalhe em você.